Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas eu espero que vocês vejam até o final, né? Na aula passada, da semana passada, eu deixei um exercício básico para vocês, valendo muita nota, né? Espero que vocês tenham feito. Se vocês não fizeram, façam logo, me entreguem no prazo, por favor, tá? E na aula anterior, eu tinha falado com vocês sobre todo esse processo de individualização que veio com a ascensão do capitalismo, né? Vamos retomar umas ideias básicas, né? Que eu falei já com vocês. Houve uma ascensão do capitalismo com Revolução Industrial, Revolução Francesa. Junto com isso, há um processo de destradicionalização da vida do ser humano, né? A tradição, que sempre exerceu uma influência muito grande na nossa vida, ela acaba perdendo força, né? Vamos pensar, como eu disse para vocês, o papel da igreja, né? Lembra que eu falei para vocês da senhora que passou a vida inteira acreditando na existência de Deus? Quando ela é convencida de que Deus não existe, o que acontece? É esse processo de destradicionalização da vida dela. A tradição da religião perde a influência, perde a força na vida dessa senhora. Essa senhora, não vivendo mais sob essa influência da religiosidade, que chão que ela vai ter? Que bases ela vai ter agora para viver a vida dela? Ela não vai ter nenhuma base moral mais, certo? Ela vai se sentir perdida. Viveu a vida inteira dela baseada nos aspectos da moralidade religiosa. O que ela vai fazer? Ela vai buscar uma nova base. Que nova base é essa? É ela mesma. Tá? Então ela vai começar a satisfazer os próprios desejos, os próprios prazeres. Sejam prazeres do corpo, do estômago, sejam prazeres de consumo, certo? Então aí nós temos o quê? Um voltar-se para mim mesmo. Eu começo a voltar todo o prazer, toda a minha vida para a satisfação dos meus próprios prazeres. E isso é complicado, porque acaba gerando muitas incertezas. Tá? E é isso que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje. Vamos trabalhar essas incertezas que acabam sendo geradas com a ascensão do capitalismo e, consequentemente, com a falta ou com a perda da força da tradição nas nossas vidas, certo? Então, vamos compartilhar a tela aqui. Vamos trabalhar essa parte aqui das incertezas, inseguranças e o voltar-se para mim mesmo, tá? Então, vamos daqui para frente, que daqui para trás eu já fiz aquele resumo básico para vocês. Enquanto no âmbito do feudalismo, na qual há uma força da tradição muito forte, a existência, a minha existência, ela era fortemente determinada, né, pré-determinada, e as certezas bem assentadas, eu leio primeiro e depois eu explico tudo, tá? Aqui o futuro é visto como algo aberto, aqui hoje no capitalismo. Tá? É uma segunda visão do destino, uma segunda visão do que é futuro, que eu falo para vocês daqui a pouco. O futuro ele é visto como algo aberto, que ainda vai ser construído, é todo um processo. Então, nesse sentido, a tradição ela se esvaeceu, ela vai embora, ela perde força, e a liberdade individual, minha como indivíduo, né, ela começa a ser mais importante, ela começa a ser afirmada acima de todos os outros valores. Tá? Então, como assim? Lá, na época do feudalismo, eu tinha uma existência pré-determinada. Beleza, eu nasci servo, eu vou morrer servo, meu filho vai ser servo, meu neto vai ser servo e toda a minha família sempre vai ser serva. Tá? Ponto. Então, se sempre vai ser assim, qual que é o espaço que eu tenho para sonhar, para melhorar de vida, querer ser alguém na vida? Eu não tenho. Por quê? Porque o meu futuro ele já é predestinado. Predestinado. Significa que ele já foi escrito e nada do que eu possa fazer vai mudar esse futuro. Se eu nasci servo, vou morrer servo. Tá? Essa era a visão na época do feudalismo. Que vocês sabem que não é bem assim agora. Vocês estão no momento da vida de vocês que vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Não é? Vocês estão aqui já talvez pensando, mas que carreira eu vou seguir? Eu vou ser médico? Eu vou ser advogado? Eu vou ser professor? Eu vou ser vendedor de sapato? Não sei. Eu vou trabalhar aonde? Depende do quê? Depende do que você fizer hoje. Não é mesmo essa ideia? Então olha o que eu tenho aqui. Lá naquela época, como eu tenho uma existência já determinada, as certezas eram bem assentadas. Eu vou ser servo, ponto. Não importa o que eu faça.
E aqui agora, na nossa época, não. O futuro ele é algo aberto. Vai depender do que eu fazer, do que eu fizer hoje. Tá? Se eu estudar, eu posso ser médico, posso ser advogado, posso ser empresário, sei lá o quê. Mas e se eu não estudar? Não sei o que eu posso ser. Mas o fato é que o futuro depende do que eu vou fazer hoje. Hoje, agora. Tá? Então, nesse sentido, perde-se a força da tradição, ficou lá no feudalismo, tá? E a liberdade individual, a minha liberdade de escolha, o que eu vou ser daqui a uns anos, ela começa a ser reafirmada e afirmada cada vez mais. Tudo bem? E como eu não sei o que eu vou ser daqui, como você não sabe o que você vai ser daqui 5, 10 anos, isso gera uma insegurança, não é? Porque e se não der certo o seu plano? E se você não conseguir estudar? Se você falou, eu vou passar na universidade pública e você não conseguir passar na universidade pública? Tá vendo como é complicado essa insegurança que dá? Certo? E isso é fruto do capitalismo também, ok? Então, assim, porém, nós temos um grande problema. Quanto mais liberdade de pensamento, de fazer planos que eu tenho, mais incertezas e inseguranças. Naquele momento lá do feudalismo, eu não tinha liberdade nenhuma. Eu não era livre para escolher ser outra coisa a não ser, sei lá, alfaiate. Não, meu pai era alfaiate, meu avô era alfaiate, eu sou alfaiate também. Eu não tinha nenhuma liberdade. Mas agora não. Eu tenho liberdade de escolher o que eu posso ser. Só que junto com essa liberdade do que eu quero fazer, do que eu posso escolher ser, eu tenho muita incerteza e insegurança também. E vocês estão passando por isso, certo? É como grande arauto desse novo mundo. O que é o arauto? É aquele que anuncia a chegada desse novo mundo. Tá? Então, como o grande arauto desse novo mundo, a burguesia ela é movida por ideias que negam o passado. Vou negar o feudalismo, vou negar o que já ficou para trás. E acabam exaltando o quê? O progresso. Lembra que eu falei muito para vocês ano passado? Ordem e progresso. A burguesia ela vai focar muito no progresso. Vamos andar daqui para frente. Tá? Com isso, o que está presente hoje, talvez amanhã não esteja. Olha só. Você pode estar fazendo um plano hoje. Olha só que interessante. Eu vou ser médico. E aí você, sei lá, você é atropelado. Você fica paraplégico. E se isso acontecer? Olha como o futuro é incerto, né? É complicado. Tá? Então, o que está presente hoje, os meus planos de hoje, pode ser que não sejam os mesmos de amanhã. Porque muita coisa pode ter mudado. A riqueza pode ser substituída pela pobreza ao sabor das forças caprichosas do mercado. E vice-versa. Certo? Temos, então, um verdadeiro choque narcísico, um choque da minha individualidade comigo mesmo, tá? No qual a afirmação da individualidade vem em conjunção com diversas incertezas. Eu quero me mostrar como um indivíduo diferente dos outros, eu tenho os meus planos, eu quero ser alguém na vida, eu quero me diferenciar. Muita gente quer ser famosa para exercer a sua individualidade, para reafirmar a sua individualidade perante os outros. Mas, junto com isso, eu tenho muitas incertezas. E se eu não ficar famoso? Eu quero ser jogador de futebol, mas e se eu não conseguir ser um bom jogador de futebol e jogar num grande clube? E se eu não conseguir virar ator? E se eu não virar dançarino ou dançarina? Não é mesmo? Eu não sei o que vai acontecer. Então, por mais que eu tenta afirmar a minha individualidade perante as outras pessoas, me mostrar como alguém diferente, querer ser diferente lá no futuro, eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho uma liberdade de escolha, de poder fazer um monte de coisa. Aí eu posso ser jogador, posso ser youtuber, posso ser dançarino, mas eu posso ser nada disso. Tem uma frase muito boa que resume: tudo pode acontecer, inclusive nada. Certo? Então eu não sei o que pode acontecer. E isso me gera muita insegurança, muita incerteza. De novo, fruto de uma sociedade capitalista que ascendeu pós o feudalismo. Tá bom? Então isso é interessante. Nessa modernidade que estamos vivendo então hoje em dia, como observa Hannah Arendt, vocês vão ouvir falar bastante, ano que vem a gente vai falar bastante dela também, tá? Houve uma ascensão do social sobre as dimensões do público e do privado, que perderam a diferenciação. Então, o que acontece? Os interesses públicos e os interesses privados, eles são diferentes. Só que, dado que eu estou focando cada vez mais no meu prazer,
Aquilo que é público e aquilo que é privado, eles acabam não tendo muita diferenciação. Eu acabo confundindo, eu acabo misturando os meus interesses públicos com os meus interesses privados, tá? Eu acabo misturando isso, o interesse da coletividade com o meu interesse particular. E aí o que a Hannah Arendt fala. A economia, então, ela entra no mundo da política e, em grande parte, domina. Pera, agora a gente está falando de economia e política. Que economia eu estou falando? Digamos assim, o dono da empresa. O dono da empresa, como a gente viu lá naquele filminho que eu passei para vocês no começo do bimestre, o Criança Alma do Negócio, ele está participando da economia, o dono da empresa. A economia entra no mundo da política. Como assim? A política, ela serve para fazer o bem, tá, para o público, para as pessoas. Quando eu tenho uma influência da esfera econômica na política, a política ela deixa de servir para fazer o bem para todos e ela começa a servir para gerar lucro para as empresas. Então eu tenho o quê? Um interesse privado, tá? Um interesse privado particular, exercendo influência na dimensão pública da vida social. Certo? Eu tenho um interesse egoísta, um interesse individual meu, ser cada vez mais rico, entrando na esfera da política. Deixo de me preocupar com o bem de todo mundo, começo a me preocupar apenas com o meu próprio bem. A economia entra no mundo da política e, em grande parte, acaba dominando essa política. Você está entendendo? Então, se a gente for pegar a política de hoje, você vai ver que no Congresso eu tenho muitos empresários. O que esses empresários fazem? Muitas vezes eles deixam de pagar impostos, como IPTU, ICMS, o caramba 4. Eles acumulam dívidas de milhões de reais. E aí depois, o que eles fazem? Eles, no Congresso, aprovam um perdão das dívidas deles mesmos. Tá? Então, aí eu tenho o quê? De novo, ascensão do interesse privado sobre o bem comum. Tá? Todo esse imposto de milhões poderia ser usado em educação, saúde, segurança e não é usado, certo? Então, presta atenção nessa parte que está em vermelho aqui, tá? Com isso, então, os interesses econômicos particulares, eles passaram a ser prioridades no âmbito político. E as aspirações de liberdade e diferenciação mostraram-se cada vez mais ilusórias. Eu não consigo perceber mais o que é público e o que é privado. Se a gente fizer uma análise da política, é isso. Muita gente olha esse pessoal no Congresso fazendo esse perdão e não consegue perceber que eu tenho deputados e congressistas defendendo os próprios interesses. Não consegue perceber isso. Acha que o que eles fazem é para o bem de todo mundo. Tem muitos textos que falam assim, olha, nós temos que não podemos, na verdade, não podemos taxar os mais ricos, porque os mais ricos eles vão fazer mais pelos mais pobres. Mentira! Tá? Os mais ricos eles não vão fazer mais pelos mais pobres, eles querem confundir o público com o privado para que eles possam lucrar cada vez mais. Certo? Então é uma coisa que a gente precisa parar para prestar atenção. Essa parte aqui em vermelho é extremamente importante, é uma ideia que vocês precisam guardar, porque vocês vão perceber esse jogo de interesses em várias esferas. Não apenas nessa que eu estou falando de consumismo, que eu estou falando de capitalismo, mas ano que vem a gente vai ver muito isso quando a gente for falar de poder. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Certo? Então, olha o que eu estava falando. Hoje as crianças sofrem um bombardeio publicitário diariamente. Vocês viram no documentário que mudou. Hoje o Brasil ele tem uma legislação interessante sobre propaganda dirigida para crianças, mas foi feita de uma maneira muito tardia, enquanto alguns países na Europa já têm há muito tempo. Como assim? Eu não posso bombardear uma criança com tanta propaganda, porque essa criança ela não sabe teorizar sobre o que ela precisa e sobre o que ela quer, sobre o que é necessidade e sobre o que é desejo, coisa que teoricamente vocês têm que saber fazer, mas uma criança não sabe. É justo os donos das empresas ficarem bombardeando as crianças com propagandas, fazerem com que elas tenham desejos, elas enchem o saco dos pais para ter. E aí quando os pais compram, elas não brincam mais com aquilo? Então, a felicidade está no ter, não no brincar, é simplesmente poder mostrar para os amigos que eu tenho. Então, é uma criança consumista?
Isso é justo? Vocês viram, vocês já devem ter visto na internet o pessoal que fala assim, eu sempre fui bombardeado por muitas propagandas e isso nunca me fez mal. Meu querido, fez mal. Fez tão mal que você não consegue ter empatia com as outras pessoas. Tá? Só que você não cai a ficha disso. Tá? Então, olha só, as crianças sofrem um bombardeio publicitário diariamente, é a ascensão do interesse privado sobre o bem público. A gente sabe muito bem como é complicado, como é ruim a gente criar uma criança consumista, porque ela sempre vai ser uma criança frustrada, ela vai crescer um adulto frustrado, certo? Então, aqui é interessante a gente ver 10 motivos para não expor crianças à publicidade. Violam seus direitos, é imoral, é antiético, leva a obesidade e sobrepeso quando a gente faz aquelas propagandas de comidas que não são saudáveis, tá? Não é sustentável, você acaba com o meio ambiente, porque você tem o quê? Uma sociedade que desperdiça muito, tá? Eu compro muito, eu jogo muita coisa fora, tá? Erotiza precocemente, vocês viram isso no documentário, a menina que está usando o shortinho, que está usando a sainha, que está usando o tamanco, porque faz ela se sentir mais alta. Estou erotizando a criança precocemente, distorce valores e deseduca. Estou ensinando uma pessoa, uma criança, que para ela ser alguém, ela precisa consumir. Isso é errado, né? Aproveita-se da ausência dos adultos. Aquela mãe, tem uma mãe que fala assim no documentário, olha, o meu filho fica me enchendo o saco, eu vou lá, compro o brinquedo para ele e falo assim, tá, toma esse brinquedo e não me enche mais, vai brincar, tá vendo? Então, aproveita-se da ausência dos adultos que são obrigados a sair para trabalhar e muitas vezes não conseguem ficar com os filhos em casa, tá? Porque estão cansados, tá? Estressa a família, vai brincar lá, não é isso que a mãe fala? E não me enche o saco? Então, estimula a violência. Então, aqui muita gente vai poder falar, é uma crítica que a gente pode pensar se é válida, se não é válida, né? Os jogos de videogame, será que eles estimulam a violência? Sim, não, pensem, isso daí é para vocês pensarem, tá? Não é fiscalizada por um órgão público, porque um órgão público, teoricamente, ele tem que defender os interesses públicos, aquilo que é melhor para a população em geral e não apenas para o dono da empresa, tá bom? Então, a maioria das crianças não consegue compreender o caráter persuasivo da publicidade antes dos 12 anos. Se essa criança não consegue perceber, ela nunca vai parar para pensar isso tudo que a gente está falando, certo? Para pensar você quando era criança, quantas propagandas você viu, quantas coisas você quis e quantas vezes você sofreu pelos seus pais falarem não para você. Tá? Essa vontade era realmente sua ou essa vontade foi algo que foi implantado em você pelas propagandas? Pensa, tá bom? Aqui, ó, então, ó, o CONAR. Não acreditamos no seu compromisso com os nossos filhos. O poder do controle remoto não é suficiente para manter as crianças a salvo do conteúdo inadequado e publicidade infantil. Porque tem muita gente que fala assim, você não quer ver então essa propaganda? Então troca de canal. Mas você sabe muito bem que não é assim, né? Quantas vezes os pais estão trabalhando, estão em casa, ou fazendo comida, ou lavando roupa, ou eles estão trabalhando fora de casa, e aí a criança não tem creche, a criança não está brincando, ela não pode sair na rua, e ela fica fazendo o quê? Vendo televisão. Então não é simples assim, troca de canal. Tá? Então eu preciso de um órgão que regulamente a propaganda dirigida às crianças, certo? Então eu preciso ter uma infância livre de consumismo. Quando eu tenho uma criança cada vez mais consumista, eu tenho a criação de uma identidade desse indivíduo. Uma coisa que a gente vai falar nas próximas aulas, certo? Então, ó, o desenrolar dos acontecimentos históricos, então, né, fez surgir a seguinte configuração. O desenrolar do capitalismo, desde que você acaba com o feudalismo, e até os dias de hoje, o que aconteceu? Qual é a configuração que nós tivemos ao longo desses anos de evolução? Eu tenho um acirramento do processo de individualização. Eu sou um indivíduo cada vez mais individualizado, cada vez mais preocupado comigo mesmo e só com o meu prazer. Tá? Vamos falar bastante nisso na semana que vem. Há também o quê? Um aumento das incertezas e vulnerabilidades, que eu acabei de falar. Tá? Você está preocupado apenas com o seu prazer, com os seus planos de vida, mas você não sabe o que vai ser daqui a uns anos. Você não sabe nem o que vai te acontecer amanhã, não é mesmo?
Tá? Há também uma maior preocupação com o eu estou preocupado comigo apenas, dane-se o bem público, dane-se o coletivo, eu quero saber do meu prazer. Tá? Há uma descrença em relação à política, tá? A gente não acredita mais nos políticos, os políticos eles não vão fazer o bem para a população, eles vão fazer apenas o quê? O bem para eles mesmos, tá? Mas a política também não é simples assim, certo? A gente tem a parte teórica da política, a gente tem a parte prática, que a gente vai ver ano que vem as duas partes, tá? E as questões relativas ao bem comum, elas também são deixadas de lado, tá? Temos então uma situação bem peculiar, uma maior abertura para o desenvolvimento meu, da minha individualidade, juntamente com desinteresse com aquilo que é público, com aquilo que é comum. Estou preocupado apenas com a minha riqueza. Se aquela pessoa ela vai ser um indivíduo pobre que vai sofrer na vida, não me importa, porque eu fiz por merecer, eu estudei. Olha aqui um acirramento do discurso da meritocracia. Eu fiz, o outro não fez, então dane-se ele. Tá vendo só? O capitalismo ele faz surgir essa nova crença, a crença na meritocracia. Eu faço por merecer. Se o outro não chegou onde eu cheguei, ele não fez por merecer. Então é cada um por si. Cada um cuida de si mesmo. Então nós temos o quê? Um acirramento desse processo de individualização. O capitalismo bate nessa tecla do indivíduo para vender também. Quantas vezes a gente já foi numa Renner, Riachuelo, Marisa, comprar uma roupa e essa roupa tá uma estampa assim dizendo: ah, você é único, você é diferente, você é importante para o mundo, tá? E aí ele faz você se sentir único, faz você entender que se você vestir aquela roupa, você é diferente. E aí você, depois de olhar essa camisa, fala, não, vou comprar, devolve na Arara, que tem mais 15 camisas iguais, com a mesma mensagem. Então a gente é diferente mesmo? Não, o capitalismo ele faz a gente pensar que nós somos diferentes. Para quê? Para que ele possa vender para a gente e ele possa lucrar, mesmo que eu compre essa camisa e não use nunca mais. Depois que eu comprei, ótimo, eu já gerei lucro para o dono da empresa. É isso, tá? Certo? Então vamos ficar aqui. A gente vai começar na semana que vem uma outra coisinha dentro ainda desse processo aqui de individualização, falando cada vez mais, por exemplo, de que eu, nessa meritocracia enraizada em mim, vou tentar ao máximo ser o melhor de mim, ou não, certo? E vamos ver no que vai dar nas próximas aulas, ok? Vamos ficar desse jeito, a aula curtinha aqui hoje, mas por mais que ela seja mais curtinha, ela é bem densa, certo? Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu falei, eu quero que vocês entendam bastante isso, tá? Para que nas próximas aulas a gente consiga aprofundar isso. Vocês fizeram um exercício já, nas próximas aulas eu vou mandar mais algum exercício para vocês. Essa semana não temos exercício, tá? Mas nas próximas aulas vai ter mais exercício para eu poder compor a média de vocês desse bimestre, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim, pode ser no WhatsApp, pode ser no Classroom, tá? Não tem problema nenhum. Só vamos atentar um pouquinho para o horário que vocês mandarem as mensagens, tá? Eu não tenho muito problema. Se vocês me mandarem muito tarde, talvez eu responda, talvez eu não responda. Tá? Mas tem professor que acha chato isso. Então vamos atentar só com relação ao horário das mensagens que vocês mandam para os alunos, para os professores. Tudo bem? Então é isso, ó. Bom estudo, fiquem desse jeito. Se vocês não viram as notícias, um PS antes da gente acabar, provavelmente as aulas voltem dia 8 de setembro. Tá? Foi o plano que o governador João Dória deu pra gente. Vamos ver. Qualquer coisa, até setembro a gente se encontra de novo, tá? Um beijo para vocês, bom descanso, bom final de semana e tchau!